Seja bem-vindo ao Direito do Assunto pela TV Passo Fundo, canal 20 da NET. Atualmente o Ministério Público Estadual e Federal, ele conduz e participa de investigações criminais e está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, conhecida como a PEC 37. Esta proposta de emenda à Constituição Federal, caso aprovada, ela pretende proibir que o Ministério Público participe e conduza investigações criminais. Passaria então as investigações a serem exclusivamente da Polícia Federal e da Polícia Civil. O Ministério Público não poderia mais tomar cabo desse tipo de trabalho, somente poderia apreciar a investigação ao final. Hoje vou conversar sobre a PEC 37, o que ela significa, que mudanças ela pode vir a trazer para a sociedade, com o Dr. Júlio Francisco Balardim, promotor de Justiça Estadual, atuante na 2ª Vara Criminal de Passo Fundo, na 2ª Promotoria Criminal de Passo Fundo. Dr. Júlio, muito obrigado pela gentileza em aceitar o meu convite. É um assunto que tem gerado muita discussão, muita polêmica, Dr. Júlio. Sim, primeiramente agradecer o convite, meu amigo, Dr. Papini, como sempre, muito gentil em abrir o espaço e já aproveitando, o Ministério Público tem pautado as suas investigações pelo sigilo, pela discrição. Eu, inclusive, como promotor de justiça criminal, procuro não aparecer, não estar em jornal, não estar... E talvez até por isso as pessoas não saibam tanto o que é a nossa atuação, como é que funciona a nossa participação dentro do sistema do ius puniendi do Estado. Vamos lá, o Poder Judiciário julga. Tá? A tripartição dos poderes aqui dentro do Estado Democrático Brasileiro, nós temos Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. O Poder Legislativo faz as leis, o Poder Executivo é o poder que tem a chave do cofre, é o prefeito, é o que executa as ações, é o presidente, é o governador. E o Poder Judiciário julga, julga as contendas, julga, interpreta as leis. Quando a tripartição dos poderes foi escrita, não havia a figura o Ministério Público. O Ministério Público veio depois e se firmou dentro do Brasil na Constituição Federal de 88 como uma instituição independente e essencial para o Estado Democrático de Direito. Justo. Então, dentro da estrutura do Estado, o Ministério Público representa, sim, a sociedade, representa o Estado, e dentro do crime, representa o Estado, representa a parcela do ius puniendi do Estado. Ou seja, quando o indivíduo comete um crime, quando o sujeito entra na sua casa, quando o sujeito lhe assalta na rua, quando o sujeito leva seus bens dentro da casa do cidadão, é o Ministério Público que ajuiza a ação penal para processar esse indivíduo, e ajuiza essa ação junto ao Judiciário. Pois bem, a grande maioria dos inquéritos policiais, a grande maioria desses crimes vem até o Ministério Público por meio do inquérito policial, certo, que é a investigação feita pela Polícia Civil. A Brigada Militar, a Polícia Militar, tem a responsabilidade do policiamento ostensivo, preventivo. Justo. E a Polícia Civil é a Polícia Judiciária, é a polícia que investiga, é a polícia que faz o inquérito policial e que remete ao Judiciário e remete, ao fim e ao cabo, ao Ministério Público para que se ajuize a ação penal. Há certas ocasiões em que o Ministério Público atua investigando. Veja bem, o inquérito policial o caderno policial, é o conjunto de provas, de depoimentos, de perícias que foi produzidos pela Polícia Civil, direcionados ao Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público é o titular da ação penal pela Constituição Federal de 88, vai ajuizar a ação penal. Com base naquele inquérito policial, ele vai verificar se há necessidade de se produzir outras provas, vai pedir ao delegado que se faça outras provas, que se inquire outras testemunhas, ou vai arquivar, ou vai ofertar denúncia se estiver tudo perfeito e acabado. Dentro do enquadramento correto. Dentro do enquadramento, vai enquadrar. Do delito. Ou seja, o Ministério Público pode fazer ação penal, então ele pode
fazer a investigação criminal. Isso é um raciocínio lógico. A Constituição Federal de 88 não veda ao Ministério Público a investigação criminal. Ela não determina isso, né? Não. Tampouco ela determina que o Ministério Público faça o inquérito policial. O Ministério Público não quer fazer inquérito policial. O Ministério Público não faz inquérito policial. Certo. O Ministério Público tem um órgão de controle, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que estabelece regras rígidas para os procedimentos de investigação criminal feitos pelo Ministério Público. A gente não faz inquérito policial, a gente investiga por procedimentos de investigação criminal de outra forma. O inquérito policial é prerrogativa da Polícia Civil e Federal. Isso é ponto e não se questiona. Certo. Agora, o que eu questiono é a quem interessa, num país de terceiro mundo como é o Brasil, onde a criminalidade é corrente. Nós não vivemos na Escandinávia, nos Estados Unidos, nós não vivemos num país do primeiro mundo onde não se cometem crimes. Nós vivemos num país onde a criminalidade está solta, onde há necessidade de um combate efetivo à criminalidade. Claro. Então, não há sentido qualquer proposta que passe pelo Legislativo Federal, e a PEC 37 é a proposta de emenda constitucional 37, que é essa proposta que visa tirar do Ministério Público o poder, dever de investigar. Então não há sentido que se tire isso do Ministério Público num país onde há uma demanda crescente de necessidade de investigação. De delitos de toda ordem, né? Delitos de toda ordem. Onde se usando as duas estruturas, o Ministério Público e da Polícia em conjunto, ou o Ministério Público por sua iniciativa, pode-se chegar a um número muito maior de investigações, né? Que, aliás, é o que se tem feito, porque não é dentro da Polícia Civil, da Polícia Federal, não há consenso quanto à aquiescência à PEC 37. Sim. Até hoje nós temos muitas investigações feitas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, em conjunto, pela Polícia Federal. Temos em andamento investigações. E todas vão para o Judiciário para ser apreciadas. Todas vão para o Judiciário. Não é o Ministério Público que julga. Claro que não. É o juiz. Ao final, é o juiz que vai decidir, né, doutor Júlio? Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, doutor Júlio, e retornaremos no próximo bloco. Vamos tratar ainda mais um pouco sobre a PEC 37. Até logo mais. Pessoas não são lineares. Elas transitam por estilos, brincam com tendências, adaptam-se a momentos. Através da moda, proclamam seus estados de espírito e revelam as inúmeras microidentidades que, reunidas e balanceadas, formam quem realmente são. Este senso de multiplicidade é o fio que conduz a uma coleção de sapatos, bolsas e acessórios tão ampla e diversa quanto a do outono e inverno 2013, Paula Calçados. Voltamos com o Direito e o Assunto. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Hoje tratando com o Dr. Júlio Francisco Balardim, promotor de Justiça, sobre a proposta de emenda à Constituição número 37, que tenta proibir que o Ministério Público participe de investigações criminais. Dr. Júlio, nos últimos tempos, e é frequente, temos visto muitas investigações criminais que resultam em ações criminais de grande porte e que atingem toda a sociedade, né, Dr. Júlio? Sim. É importante dizer que dentro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em muito tempo se agiu com força-tarefa, ou seja, o Ministério Público, junto com delegacia, com delegado de polícia, com agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar, em sistema de força-tarefa, fazendo uma série de operações e investigações que renderam bons frutos. Certo. Então, assim, como eu disse antes, não há uma unanimidade dentro dos setores da Polícia Civil, da Polícia Federal, quanto à PEC 37. Existe gente muito boa e que investiga muito bem, existe muito boa que concorda em investigar junto com o Ministério Público. Ao fim e ao cabo, nós temos que unir forças
em prol da comunidade, em prol da população, para que se possa, quem pode fazer, quem pode investigar, que faça da melhor forma possível e cooperando da melhor forma possível. Nós temos várias investigações, agora a investigação mais recente feita pelo Ministério Público Sim. do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre, que é dentro do sistema organizacional do Ministério Público, a promotoria que investiga no Estado inteiro a operação do leite compensado. Então, Sim. assim, por longo período de escutas telefônicas, de investigação, controle ouvindo pessoas, fazendo diligências do Ministério Público, foi indo e fazendo algo de errado, né? E fazendo uma investigação perfeita. Por parte do que eu tenho que citar, por questão de respeito e mérito do promotor Mauro Huckenbach, o colega nosso, que capitaneou essa investigação e deu frutos maravilhosos, porque mostrou, imagina quem não quer, quem gostaria de saber que seu filho está tomando leite com soda cáustica, com formol, enfim, né? Isso é um absurdo. Então, se não fosse o Ministério Público, essa ação não teria sido deflagrada, né? Pessoas que cometeram esses delitos vão ser processados também pelo Ministério Público. Sim. Por conta dessa investigação. O caso emblemático, que houve uma investigação em conjunto entre Ministério Público e Polícia Federal, que é o mensalão. Sim, é o mais... se não fosse o Ministério histórico, Público, né? não teria como se julgar e processar e condenar as pessoas do mensalão. Que, aliás, eu aproveito, não é minha intenção polemizar, mas... de onde é que surgiu essa proposta da emenda constitucional 37? Certo. Há muito tempo os juízes, promotores não têm representação em bancadas do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa. Ao promotor, ao juiz, é vedado ser eleito. Eu não posso me candidatar a deputado, ou a estadual, federal, não posso. Pode concorrer a cargo público eletivo nenhum. Não pode. Entretanto, outros, os delegados, por exemplo, podem. Né? Então, essa PEC 37 ela surgiu da bancada dos delegados de Brasília como um movimento de simpatia classista, né? E ganhou força agora nos últimos tempos por parte de alguns setores da política nacional em face justamente das condenações advindas com o processo do mensalão. Então se viu o seguinte, o Ministério Público pode fazer estrago, tem poder, vamos tirar o poder desses indivíduos. Né? Nós temos aí e isso vai gerar uma insegurança jurídica tamanha nesse país que eu não sei aonde, eu sinceramente eu lamento e temo no futuro aonde que nós vamos parar. Por quê? Porque, por exemplo, todos os processos que estão sendo julgados ou que foram julgados, que foram frutos de investigação feitas pelo Ministério Público, vão ser anulados. Né? Corre-se risco. Corre-se risco. Então você imagina o mensalão ser anulado. Imagina o telespectador, tudo que assistiu, tudo que viu, da varredura que se fez, hoje ser jogada ao lixo, reduzida a nada. Existem, por exemplo, de 21 a 28 milhões de dólares que estão sendo devolvidos ao governo do estado de São Paulo por força do caso lá do Maluf, enfim, do dinheiro esse que foi comprovado, que foi remetido às Ilhas Gerces e tal. Porque é a função do Ministério Público fiscalizar o cumprimento da lei. E dentro disso, sem dúvida, as irregularidades administrativas dos políticos, né? da classe que domina. E o caso do leite mostra que o Ministério Público não faz uma investigação só nos casos onde há político. Não é isso. Sim. A questão não é essa. Com certeza. Né? Claro. No caso do Maluf, por exemplo, houve um retorno, vai haver um retorno aos cofres públicos de 21 a 28 milhões de dólares. Considerável. Né? Considerável em face do que? De investigações levadas a efeito pelo Ministério Público de São Paulo e que conseguiu achar o dinheiro, e por meio da ajuda do COAF, que aliás é outro órgão que vai ter sua função investigatória tolhida se essa PEC passar, anulada, a Receita Federal, todos
todo mundo, ninguém mais vai poder fazer nenhum tipo de investigação. Enfim, até para que o telespectador possa entender, há uma força conjunta da polícia, do Ministério Público, do COAF e de vários órgãos no sentido de coibir e punir crimes. Sempre houve. E a PEC tenta mudar a Constituição para proibir que qualquer outro órgão investigue e coíba crimes. A não ser a Polícia Federal e a Polícia Civil. Isso. Realmente é algo meio questionável mesmo, porque a quem interessa, então, reduzir o número de pessoas, de estruturas que têm interesse, têm essa vontade de investigar, né? É meio bastante questionável, na verdade. Eu disse, né? se nós vivêssemos num país de primeiro mundo, onde o crime é raro, né? Se nós vivêssemos na Dinamarca, na Escandinávia, talvez não precisaríamos de tanta gente assim. Mas eu creio que no Brasil temos muita necessidade, sim, de investigar crimes e de coibir crimes. Com certeza. E aí, quanto mais gente usando a estrutura física e conhecimento para isso, melhor, né? Ao menos é o que parece, né? Claro, vai ter opiniões de outras pessoas, de outros órgãos, certamente aqui no programa, que vão nos dar um outro parecer, mas a princípio é o que se vislumbra. Dr. Júlio, nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial, retornaremos em seguida com o próximo bloco e vamos voltar a tratar sobre esse assunto. Até logo mais. Mades Rodbell, com certificação ISO 9001, sendo a primeira empresa na fabricação de relógios de ponto no Brasil, apresenta toda a linha de controles de ponto conforme a portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho, bem como toda a linha de controles de acesso para a segurança de sua empresa. Soluções Mades Rodbell, você encontra na Infoera Controles de Acesso, fone 3311-6563 ou pelo site www.infoera.com.br. Voltamos com o Direito ao Assunto, hoje tratando com o Dr. Júlio Francisco Balardim, promotor de justiça, sobre a PEC 37 e os efeitos que ela pode ter caso venha a ser aprovada e também o que significa a PEC 37. Dr. Júlio, hoje as investigações criminais que o Ministério Público faz em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Federal, é muito melhor, muito mais salutar para a sociedade que atua em conjunto, não é? Sem dúvida, é produtivo, e eu vou me situar em Passo Fundo. Passo Fundo nós temos assim, primeiro que nós temos um corpo de delegados excelentes em Passo Fundo. Certo. A gente tem investigações muito bem feitas. Eu não vou citar nomes das delegacias para não cometer o erro de deixar alguém fora, mas de uma forma geral, a gente se dá muito bem com os delegados em Passo Fundo. O Ministério Público tem uma relação muito boa e cooperante com os delegados de polícia de Passo Fundo, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal. Nós temos investigações feitas pelas polícias com participação do Ministério Público, com a cooperação do Ministério Público, e o Ministério Público, isso quando o Ministério Público não investiga sozinho, e existem investigações em andamento onde o Ministério Público aqui em Passo Fundo investiga sozinho também. Certo. Mas a questão é que o Ministério Público tem, dentro da Constituição Federal, isso não sou eu quem está dizendo, é a Constituição Federal, uma autonomia, uma independência. Existem garantias constitucionais dadas ao membro do Ministério Público, que são a vitalicidade, a independência funcional, ele tem autonomia, ele tem inamovibilidade, ou seja, o promotor não está suscetível a um político que venha e diga: seu promotor, não gostei que você me processou, amanhã você vai trabalhar lá vai sair de Passo Fundo, vou te mandar lá para São João da Ortiga, para onde quer que seja. Não é assim. Não, o promotor ele tem independência, ninguém tira ele de onde ele está, porque ele tem que ter essa independência é da Constituição Federal que nos dá, para atuar
para poder justamente atuar nesses casos onde há necessidade dessa independência. Claro, o exemplo maior que eu estava falando contigo, comentando no intervalo, Vamos lá. o presidente da República. A única entidade, o único ente que pode, a única instituição que pode processar a autoridade máxima do país, o presidente da República, é o Procurador-Geral da República, ou seja, o chefe, digamos assim, dos promotores federais. Sim. E aí ele vai processar o presidente da República com base no quê? Com base numa investigação vinda só da Polícia Federal, que é submetida, ela está submetida ao presidente da República, com base em uma investigação feita pela independente Polícia Federal com autonomia do Ministério Público? Sim. Entende? Então, essas coisas é que tem que ser ditas. Claro. E no mundo inteiro, é muito importante que se situe isso, a matéria no mundo. O Ministério Público está indo na contramão de toda a forma de sistemas de organização de investigação criminal do mundo. Na Alemanha, o Ministério Público investiga. Na Itália, o Ministério Público investiga. Eu tive contato com o segundo homem da Itália, no Ministério Público da Itália, que atuou na Operação Mani Puliti, que é as mãos limpas, sim. Que deflagrou a guerra contra a máfia, botou para fora os tentáculos da máfia dentro do governo da Itália, enfim. Isso foi feito pelo Ministério Público italiano. Entende? Na França é assim, na Espanha é assim. Os Estados Unidos têm maior autonomia ainda. A gente assiste filmes e vê o promotor conduzindo as investigações. Então não há sentido no Brasil, onde a criminalidade é grande, se tirar isso do Ministério Público. Só 3 países no mundo não admitem investigação pelo Ministério Público: Uganda, Quênia e Indonésia. Eu acho que nós não gostaríamos de estar nessa companhia. Se no resto do mundo todo está sendo feito e sempre foi feito assim, não que tem que se continuar, mas é salutar, né? Que haja um órgão independente que investigue, né? E os órgãos de imprensa, existem muito apoio à causa, que não se apoie, que não se aprove a PEC 37. Certo. Agora, no último dia 17 de maio, foi lançada uma campanha capitaneada com o apoio da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, repudiando a PEC 37. Sim. Que na verdade é uma censura à atuação do Ministério Público. Censura nesse país não tem mais vez. Sim, já isso foi. Não pode, né? Enfim, respeitando as opiniões diversas, respeitando os seus... alguns falam, há abusos. Se não for o argumento do abuso por parte de algum membro do Ministério Público, não há outro argumento que se tenha para se tirar a possibilidade que o Ministério Público tem de investigar. Já há abusos, que se coíbam os abusos. Que denuncie, que investigue, né? Existem abusos em todas as classes. Claro. Em todas as classes. Então, o promotor que cometeu alguma irregularidade, a própria classe é a primeira a apontar o dedo a ele e querer que ele saia fora. Justamente. Isso sempre vai acontecer porque nós somos homens de bem, nós defendemos a sociedade, nós queremos que a sociedade possa continuar livre e defender o Estado Democrático de Direito. E queremos fazer isso em conjunto com as pessoas de bem que trabalham dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Federal, e que são tantos dentro dos governos municipais. Não há o que temer quando se atua dentro da legalidade. Não tem por que ter medo que o Ministério Público investigue crimes. Quem atua dentro da lei não tem o que temer, né? Não há o medo aí o Ministério Público tem esse interesse, quer continuar investigando e querem proibir por lei, né, doutor? Por emenda constitucional. Por emenda constitucional. A nossa lei maior, querem proibir isso, realmente é bastante questionável, né, essa iniciativa. Eu faço esse esclarecimento, deixando bem claro que isso não é nem uma postura minha até como promotor de justiça, é uma postura minha como cidadão. Eu vejo as coisas acontecerem, claro. A gente nota uma crescente onda de violência no mundo em que a gente vive, no país em que a gente vive, e não tem sentido mesmo.
se tirar de um órgão um poder de investigação sob argumentos de abusos. Não tem. A gente ouve abusos de todas as esferas. Sim. Então, quando há uma necessidade, quando há uma possibilidade de se unir forças para atingir o bem maior da sociedade, que é o bem social, que é a proteção, a segurança pública da sociedade, certo. Se tirar um ente importante como o Ministério Público, não vejo sinceramente sentido nisso. Aí a impunidade vai prosperar, né, doutor? Se não houver um combate mais efetivo, se reduzir as forças, pode ser que se tenhamos ainda mais crimes, né, no país. Pode ser. Doutor Júlio, lhe agradeço muito pela participação no programa. É um assunto bastante polêmico, é um assunto que vai gerar muita discussão. Existem vários posicionamentos e espero que o senhor possa voltar, certamente outro dia, até para voltarmos a tratar sobre esse assunto e outros que venham a surgir. Muito obrigado, doutor. Obrigado, agradeço o espaço e muito obrigado pela possibilidade de expor o assunto dessa forma bastante clara e sem a rigidez de posturas que às vezes a gente vê uma vez ou outra algum outro colocando. Certo. Lembrando que você pode ver o Direito ao Assunto pelo tvpassundo.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa.